Santo. Amém. Me perdoe, meu Pai. Poder sentar. Já pensou se alguém chegasse para você pedindo a permissão para escrever um livro sobre a sua vida? Já pensou alguém chegar para você e pedir a permissão para escrever um livro no qual seria contada a tua história? Você permitiria que alguém pesquisasse tudo sobre você e depois escrevesse num livro tudo aquilo que ele encontrou? Você permitiria, você daria a permissão, mesmo sabendo que neste livro seriam escritos todos os teus maiores acertos, mas também todos os teus piores erros? Você daria permissão para alguém registrar a tua história por completo? Eu imagino que muitas pessoas não permitiriam. Na verdade, muitas pessoas não têm permitido. É por isso que existem biografias não autorizadas. Histórias sobre a vida de alguém que esse alguém não autorizou, não permitiu. Muitas vezes, creio que pessoas também não permitiriam. Não sei se você permitiria que alguém escrevesse um livro por completo a seu respeito. Porém, é exatamente por isso que a Bíblia é um livro tão confiável. Eu creio que a Bíblia é um livro no qual nós podemos confiar por muitos motivos. E um dos motivos é exatamente esse. Obrigado, meu amor. Eu creio que um dos motivos porque nós podemos confiar na Bíblia é justamente por isso. É porque ela não esconde o erro de Senhor ninguém. Ela conta os erros de Abraão, ela conta os erros de Moisés, ela mostra os erros de Davi, os erros de Pedro, os erros de Paulo. Só não mostra os erros de Jesus porque Jesus não teve. Mas tirando Jesus, ela conta os erros, os pecados, as falhas de todos os personagens que se encontram nela. E por que a Bíblia faz isso, pastor? Por que a Bíblia conta histórias que muitas vezes até nos deixam escandalizados? Porque muitas vezes a Bíblia narra acontecimentos que nós preferiríamos nem ler. Nós preferiríamos passar por cima. Porque a Bíblia conta sobre erros, falhas de pessoas, assassinato que Moisés cometeu, adultério que Davi cometeu. Por que a Bíblia não esconde? Por que a Bíblia fala? E eu creio que um dos motivos, igreja, é porque eu e você podemos tirar lições até dos erros que os outros cometem. Nós podemos aprender, nós podemos tirar lições valiosas, úteis, sobre os erros que os personagens bíblicos cometeram. Hoje, por exemplo, nós vamos flagrar os erros de um homem chamado Judá e vamos procurar entender algumas lições que nós podemos aprender, não apenas com os acertos, mas também com os erros dele. Para isso eu convido você a abrir a palavra de Deus no primeiro livro de Gênesis, capítulo de número 38. Primeiro livro da Bíblia, livro de Gênesis, capítulo de número 38. Aproveito para dar as boas-vindas também àqueles que não puderam estar aqui presencialmente. Alguns irmãos estão enfermos, nos avisaram. A irmã Ormísia gostaria muito de estar aqui, mas está com a mãe dela no hospital. Então, aqueles que não estão aqui, mas nos acompanham por meio das redes sociais, que Deus abençoe as suas vidas também. Irmãos, da última vez em que eu preguei um pouco em Gênesis capítulo 38, eu acho que em um domingo pela manhã, eu lembro que nós fomos até o verso de número 23. Então, hoje nós iremos ler apenas os versos 24 a 30. Somente os versos 24 a 30, mas
Para que possamos relembrar, eu vou fazer uma recapitulação relâmpago de todo o capítulo, para nós chegarmos até o verso de número 24. Gênesis capítulo 38 é um capítulo que fala sobre um homem chamado Judá, o quarto filho de Jacó, a partir do momento em que ele decide se afastar da sua família. Ele vai morar longe dos seus familiares. E ali, longe da sua família, Judá conhece uma mulher, se casa com essa mulher e tem 3 filhos com ela. Que história linda, né? Que história maravilhosa. Um homem se casa, tem 3 filhos. Para completar, o filho mais velho dele ainda se casa com uma mulher chamada Tamar. Esse é o nome da primeira filha, não, da esposa do filho mais velho de Judá. E até aí a história caminha para ter um final feliz, né? Para tudo terminar bem. O problema é que a Bíblia diz que o filho mais velho de Judá, que ele teve com essa mulher, era perverso perante o Senhor. E por causa disso, ele é morto. Ele é morto por quem, pastor? Hoje em dia, seres humanos estão tirando a vida de outros seres humanos. Inclusive, aqui no nosso bairro, nós estamos vendo isso com muita frequência. Porém, esse filho mais velho de Judá não é morto por outro ser humano. Ele é morto pelo próprio Deus. A Bíblia diz que o Senhor o fez morrer. Pastor, e Deus mata pessoas? A Bíblia diz que ele dá a vida, mas ele também tira a vida quando ele quer. Então, quando o filho mais velho de Judá morre, entra em cena a lei do cunhado. Graças a Deus, essa lei não existe mais, viu? Mas o que era a lei do cunhado, pastor? A lei do cunhado dizia que quando um irmão morresse sem filhos, o irmão vivo casava com a viúva, tinha um filho com ela, que seria tido em nome do morto. Então era a lei do cunhado. Por quê? Porque um irmão morria sem filhos, o irmão dele vivo vinha e casava com a viúva e tinha um filho com ela em nome do morto. E aí acontece isso. Judá, o segundo filho dele. O problema é que o segundo filho de Judá também era ruim, também era mau. E esse também é morto. Adivinha por quem? Pelo Senhor. O Senhor mata o segundo filho de Judá também. O que Judá deveria fazer agora? Ele tinha 3 filhos. Se um filho morresse sem filhos, ele tinha que dar para a mulher. O que ele tinha que fazer agora? Tinha que pegar Tamar e dar para o caçula. Dar para o terceiro filho. Só que aí ele chega para ela e diz: Tamar, Selá é o nome do terceiro. Está muito novinho ainda. Não dá para vocês 2 casarem ainda, não. Faz o seguinte, volta para a casa dos teus pais. E quando o caçula tiver maior, aí eu faço o que é certo. Eu caso você com ele, tá bom? Isso foi o que ele disse para Tamar. Mas o que foi que ele pensou? O que é que o pai pensou? O que é que você, pai, o que é que você, mãe, pensaria de uma nora dessa? Ele deve ter pensado: espera aí, essa Tamar é uma viúva negra. Ela já matou meu primeiro filho, já matou o segundo, vou deixar matar o terceiro? Não. E aí ele inventa uma desculpa, manda ela para a casa dos pais e diz: não, ele está muito novinho ainda, quando ele estiver mais velho eu te chamo, aí eu faço o casamento de vocês. Talvez nós faríamos a mesma coisa, não é? Porque é muito mais fácil nós culparmos os de fora do que os de dentro. É muito mais fácil culpar um genro, uma nora, do que culpar um filho e uma filha. É muito mais fácil achar que a culpa é dos outros. Não, é ela que está matando meus filhos. Quando na verdade eles estavam morrendo porque eram maus, porque eram ruins.
Mas aí ele acha que a culpa é dela, a culpa é da nora, bota ela para a casa dos pais dela e acha que vai ficar tudo bem. Ele não cumpre o dever, que era casar Tamar com o terceiro filho. Aí o tempo se passa, Selá, o terceiro, cresce e mesmo assim ele não casa Selá com Tamar. E aí acontece que a própria esposa de Judá morre. Rapaz, um homem para enfrentar a morte. Perde 2 filhos e agora a própria mulher. E aí, Tamar, que nós não sabemos se era uma mulher temente a Deus ou não, conhecedora da palavra de Deus ou não, ela decide fazer algo. Ai, não quer me dar um filho de forma legítima? Então agora vai me dar um filho de forma ilegítima. Não tenha uma mulher como sua inimiga, porque ela cria uma estratégia, ela cria uma armadilha para pegar o sogro dela. Depois que Judá passa o luto, perdeu seus filhos, perdeu a sua mulher, Tamar fica no meio de uma estrada na qual ela sabe que o seu sogro vai passar. O que ela faz? Ela se disfarça. Ela tira o seu véu de luto e coloca uma veste de prostituta. E aí, Judá passa exatamente no caminho onde ela achava que ele ia passar. Judá olha para aquela mulher, mal ficou viúvo, já quer ter algo com alguém. E ele diz: ei, quero estar com você. E ela pergunta, sim. Ele não reconhece que é a sua nora. Acha que é uma prostituta e diz, sim, mas o que é que você vai me dar para ter algo comigo? Que mulher estrategista, né? E aí ele diz, não, eu vou te dar um cabrito. Como eu disse outra vez, eu vou fazer o pix de um cabrito para você. E aí ela pergunta, sim, mas o que é que você vai me dar de garantia de que vai me enviar o cabrito depois? E ele pergunta, o que é que eu posso te dar? Ah, era só o que ela estava esperando. Ela diz, eu quero tão somente o teu selo, o teu cordão e o teu cajado. E Judá queria tanto ter algo com aquela mulher que ele entrega o selo, o bordão e o cajado. Ou seja, cartão de crédito, a chave do carro e o relógio. E aí eles têm algo, eles têm o ato. E depois cada um vai para o seu lugar. Detalhe, deste único ato, finalmente, Tamar engravida. A Bíblia diz que Tamar concebe deste único ato. Não dos filhos, que eram ruins, mas do pai, que também era. E aí o tempo passa, não dá muito tempo, Judá quer recuperar os seus bens. Manda um amigo ir atrás da prostituta, entrega o cabrito para ela e traz as minhas coisas. O problema é que o homem vai atrás da prostituta e cadê ela? Pergunta para os moradores, vocês viram alguma prostituta cultual que esteve aqui? Eles disseram, não, nunca teve nenhuma prostituta aqui. De fato não havia, era a nora dele disfarçada. Judá percebe a besteira que fez e diz que ela guarde para si e que eu não fique com vergonha. Os versos nos quais nós vamos ler hoje mostram a continuação dessa história. Verso de número 24, Gênesis 38 e 24. Passados quase 3 meses, depois de tudo isso, depois do ato que eles tiveram, foi dito a Judá, Tamar, tua nora, adulterou, pois está grávida. Então disse Judá, tirai-a fora, para que seja queimada. Eita glória! Irmãos, o que é que nós vemos aqui? Nós vemos que Judá é um homem que ainda não se encontra arrependido. E por que ele não se encontra arrependido ainda? Porque ele continua transferindo a sua culpa para outra pessoa. Ele transfere a culpa para a sua nora. Ele faz sobre ela uma pressão exagerada. Inclusive o texto a chama de adúltera. Ela estava casada com quem? No papel, ela era esposa do mais novo, de Selá. Só que ela não tinha vida com ele.
Então é como se para ajudar o sogro, Tamar tivesse que, ela não poderia desfrutar os direitos de uma esposa, não poderia conviver com aquele homem, mas ela tinha que arcar com os deveres de uma esposa. Tinha que ser fiel a ele, não podia ter nada com ninguém. Ele não queria dar o filho para ela, mas queria que ela fosse fiel ao filho que ele não deu. Então Judá aqui está ainda culpando Tamar pelas coisas que acontecem na sua casa. E o que eu acho interessante é a rapidez com que ele faz isso. A agilidade com que ele julga a sua nora. Você percebeu? Qual foi a frase que ele disse quando disseram: ei, Tamar está grávida. Ela adulterou. Não foi com Selá, foi com quem? Olha a rapidez com que Judá fala: tirai-a fora para que seja queimada. Simples assim. Tira ela para fora de casa e queima ela. Cadê o ouvir? Cadê o perguntar? Tamar, minha filha, o que foi que aconteceu? Olha a rapidez com que muitas vezes nós queremos julgar as pessoas pelos erros que nós achamos que elas cometeram. Não estou dizendo que nós não devemos cumprir a palavra de Deus, devemos. Mas muitas vezes nós fazemos isso com arrogância, nós fazemos isso com orgulho, com altivez. E eu fiquei me perguntando, será que Judá teria agido com tanta pressa assim, se ao invés de nora dele, Tamar fosse filha dele? Às vezes nós mudamos, não é? Quando é com alguém de fora, juízo, justiça. Não, mas é o teu filho. Ah, misericórdia. Vamos pensar direitinho. Bichinho. Não mais isso, não mais aquilo. Muitas vezes nós mudamos a nossa forma de agir, a nossa forma de julgar, dependendo de quem seja. Se for alguém de fora, se for alguém distante, é uma maneira de julgar. Mas se for alguém dos nossos, né, se for o nosso filho, se for a nossa filha, aí nosso coração já se quebranta mais, a gente já pede mais misericórdia. Mas aqui Judá, ele mostra que não está arrependido. Ele quer que essa mulher seja queimada. Participa do pecado dela sem saber e quer que só ela seja julgada. Só que Tamar tem uma carta na manga. E essa carta ela mostra no verso de número 25. Em tirando-a, mandou ela dizer a seu sogro: do homem de quem são estas coisas, eu concebi. E disse mais: reconhece de quem é este selo, e este cordão, e este cajado. Tamar diz: ei, peraí, manda um recado para o meu sogro. Diz para ele, pergunta se ele reconhece esses objetos aqui. Lembra os objetos que Judá tinha deixado com a prostituta como garantia de que ele ia enviar o cabrito, que ele ia fazer o depósito? Pois é, esses objetos estavam na mão dela. E ela diz: ei, pergunta para ele se ele sabe de quem são. E diz para ele que o pai da criança é o dono desses objetos. Eita! Até esse momento, Judá estava orgulhoso, duro de coração, não arrependido. Mas quando ele reconhece, quando ele percebe o que ele tinha feito, parece que uma mudança ocorre no coração de Judá. E essa mudança se encontra no verso 26, olha comigo. Reconheceu-os Judá e disse: mais justa é ela do que eu, porquanto não a dei a Selá, meu filho, e nunca mais a possuiu. Irmãos, esse é um dos versículos mais lindos de toda a Escritura. Por quê, pastor? Porque aqui nós encontramos um homem sendo transformado por Deus. E uma das primeiras coisas que um homem, uma mulher transformados por Deus faz, sabe o que é? É reconhecer a própria culpa. Enquanto nós não estamos arrependidos, o nosso costume é o mesmo de Adão e Eva. É transferir a culpa. Não, mas foi a mulher que tu me deste.
Ela disse, não, mas foi a serpente, ela me enganou e eu comi. Por quê? Porque não havia arrependimento. Quando nós não nos arrependemos, nós queremos justificar o nosso erro. Não, mas é porque eu fui demitido, é porque eu estava enfrentando problema de saúde, não é porque eu não estava sendo bem tratado, foi por isso que eu procurei fora. Isso é falta de arrependimento. Mas quando o arrependimento verdadeiro vem, nós batemos no peito e dizemos, a culpa foi minha, eu errei, eu não deveria ter feito isso. É o que Judá faz. Judá reconhece, agora ele para de culpar Tamar e diz, mais justa é ela do que eu. Tudo o que aconteceu foi culpa minha, foi porque eu não fiz o que era certo, foi porque eu quis proteger o meu filho. Um coração arrependido é um coração que está disposto a reconhecer a sua própria culpa. Porém, arrependimento, não pense que é só palavras, não. Arrepender-se não é só dizer palavras bonitas, não. Arrependimento verdadeiro é, sabe o quê? Mudança de vida. Olha quando o texto diz, nunca mais a possuiu. Só voltando um pouquinho. Por que eu acho bonito o que Judá fez? O reconhecimento. O que uma pessoa não queria usar essa palavra. Uma pessoa sem caráter, eu ia dizer sem vergonha, mas é muito forte. Uma pessoa sem caráter faria no lugar de Judá. Quando a mulher apresentasse os objetos, o que ele poderia ter dito? Ah, tá aí, ó. Roubaram meus objetos. Eu fiz até um BO. Tinha sumido, não sabia. Tá aí, ó. Roubaram. Eu tive nada com essa mulher. Continuaria negando até o fim. Judá não. Judá reconheceu. É verdade. Fui eu mesmo. Porque é isso que o arrependimento faz em nós, meus irmãos, meus amigos. Ele nos capacita a admitir os nossos próprios erros. E a Bíblia diz que os que quem confessa a sua iniquidade, vai prosperar, alcança misericórdia. Quem não prospera é quem tenta esconder, mas quem confessa e deixa, alcançará misericórdia. Então, Judá reconhece, realmente, são meus objetos. Ela é mais justa do que eu. Mas como eu disse, ele não para por aí, ele muda. Por que ele muda? Ele cometeu o pecado uma vez, não foi? Ele teve algo com alguém com quem ele não deveria ter, prostituição. Mas aí o texto diz que ele nunca mais a possuiu. Arrependimento é mudança de vida. Judá poderia ter olhado para ela e pensado, já fizemos uma vez, vamos continuar, o filho não é meu mesmo, vai ser minha mulher para sempre. Mas não, ele interrompe o pecado ali mesmo. E nunca mais ele tem nada com Tamar. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. E aí o verso 27 vai dizer, e aconteceu que estando ela para dar à luz, havia gêmeos no seu ventre. Ei, o pecado, sabe por que muitas vezes é difícil abandonar o pecado? É porque o pecado significa abrir mão de algo. Pecado traz prazer. Se arrepender significa que eu vou ter que abrir mão de um prazer que eu estava tendo, mas eu não vou ter mais. Foi o que Judá decidiu fazer. Eu não vou mais ter prazer com essa mulher. Por isso, às vezes, é difícil abandonar o pecado, né? Nós nos acostumamos com a alegria momentânea que ele traz, com o prazer momentâneo, mas arrependimento é isso, é perder aquele prazer. É ter coragem de dizer, eu não quero mais, porque não agrada a Deus. E o arrependimento vai trazer isso mesmo, vai trazer perda de prazer, mas ele também vai trazer ganho. Quantos filhos Judá perdeu? Quantos filhos Judá tinha perdido? 2. Quantos filhos Judá ganha? Exatamente 2. 2 filhos ele perde porque merece.
2 filhos ele ganha sem merecer. Sabe o que é o arrependimento? É Deus dizendo assim: você não merece, mas porque você se arrependeu, eu vou te dar, eu vou te devolver. Você tinha perdido, ei, o pecado tira, o arrependimento devolve. O pecado nos faz perder, o arrependimento nos faz ganhar de novo, nos faz ganhar de volta. O pecado tira, o arrependimento restitui. Deus tem restituições para fazer. Aquilo que o pecado tirou de você, aquilo que o pecado tem levado da tua vida, através do arrependimento, Deus pode trazer de volta para você. É claro que às vezes Ele não vai trazer a mesma coisa. Deus não trouxe de volta os 2 filhos que Ele perdeu. Tem perda que é para sempre. Tem perda que não volta mais. Mas escute, o arrependimento vai trazer algo semelhante. E eu diria até, muitas vezes, o arrependimento trará algo até melhor do que aquilo que a gente perdeu. Você acredita nisso? Nós encontramos isso nos versos finais, 28 a 30. Olha os filhos que ele ganhou depois que se arrependeu. Ao nascerem, eram gêmeos, não era? Um pôs a mão fora e a parteira, tomando-a, lhe atou um fio encarnado e disse: este saiu primeiro. Verso 29. Mas recolhendo ele a mão, saiu o outro, e ela disse: como rompeste saída? E lhe chamaram Pérez. Depois lhe saiu o irmão, em cuja mão estava o fio encarnado, e lhe chamaram Zera. Qual foi o nome do primeiro? Pérez. Pastor, e o que tem de especial nesse nome? Não muita coisa. Só que de Pérez vai nascer o maior rei de todo o Antigo Testamento, o rei Davi. Pérez tem um filho, que tem um filho, que tem um filho, que gera Davi. Mas tem algo melhor do que isso. Porque Davi tem um filho, que tem um filho, que gera um filho, que lá na frente vai gerar os pais de Jesus Cristo na terra, José e Maria. O maior rei do Antigo Testamento e o maior rei de todos os tempos, Jesus Cristo, vieram de Pérez, um dos gêmeos que Judá gerou. O que é que nós vemos aqui, igreja? Nós vemos que Jesus não nasce em corações perfeitos, porque não existem corações perfeitos. Jesus nasce em corações arrependidos, corações voltados para o Senhor. E a história acaba aqui. E para concluir, eu pergunto: que lições nós podemos aprender sobre os erros de Judá? Queria destacar apenas 3 rapidamente. Primeira lição é: os nossos erros trarão consequências. Quem acha que é amado por Deus aqui? Levanta a mão. Só quem acha que é amado por Deus. Até para nós, o pecado vai trazer consequências. Será que tinha alguém mais amado do que Judá? Amado por seus pais, amado por Deus, líder de uma das principais tribos de Israel? Pois é, pecou. E vieram consequências. Os filhos pecaram e morreram. Todo pecado, não se engane. Ah, mas Deus me ama. Ama, é por isso que Ele vai disciplinar. Quem ama, disciplina. Algumas consequências podem ser revertidas. Outras trarão a morte. Algumas consequências serão só para nós, mas a maioria vai afetar outras pessoas. O pecado de Judá afetou os filhos, afetou a nora, afetou todo mundo. Não se engana. Pecado traz consequências sim. Ele é prazeroso, mas nunca vale a pena. Ele sempre vai trazer castigo.
Segunda lição que eu aprendo aqui é que nós podemos parar de errar. Lembra quando o texto diz que Judá nunca mais a possuiu? O que foi que o diabo disse? Que você ia morrer praticando. O que foi que o inimigo disse? Que você ia morrer fazendo. Do que é que ele falou que você nunca mais vai conseguir se libertar, porque você nasceu com isso e você vai morrer com isso. Eu queria dizer para você que no sangue de Jesus há poder para mudar. Então eu queria que você saísse daqui essa noite acreditando que aquilo que você praticou algumas vezes na vida, ou talvez até hoje, você é capaz de se libertar disso, não sozinho, mas com o Senhor Jesus Cristo. Na verdade, eu queria que você acreditasse que aquilo no que você foi viciado ou viciada, praticante, um dia disso, você pode estar dando testemunho para outras pessoas. Não, eu vou além. Eu acho que um dia você pode ser palestrante, ajudando pessoas a vencer aquilo que Deus te ajudou a vencer. Agora escute. Ninguém vence pecado com pecado. Como assim, pastor? Ninguém vence pecado com orgulho, porque orgulho também é pecado. Ninguém vence pecado para bater no peito e dizer eu consegui. Tanto é que a primeira coisa que Judá teve que fazer para deixar de pecar com Tamar foi se humilhar perante ela. Somente com humildade, eu e você vamos conseguir nos libertar dos nossos pecados. Com reconhecimento, com modéstia, com humildade, dizendo eu errei mesmo. O AA. Você só pode dar os outros passos no AA quando você reconhecer a sua fragilidade, a sua impotência, a sua dificuldade. Nós podemos vencer os nossos pecados. Nós podemos parar de errar. Você pode sair daqui essa noite diferente de como você chegou. Terceira e última lição que eu aprendo aqui para nós encerrarmos é que Deus pode nos usar apesar dos nossos erros do passado. Quem errou no passado aqui? Todos nós. Deus pode te usar apesar dos teus erros cometidos lá atrás. Ontem, para a honra e glória do Senhor, nós colocamos o telhado da primeira salinha. Havíamos adquirido as telhas, o material, tínhamos marcado, não tinha dado certo. E ontem, para a honra e glória do Senhor, a nossa primeira salinha já está coberta. E quando terminou, era mais ou menos meio-dia, 6 homens querendo ir para casa para almoçar, com razão. Mas aí eu pedi mais um momentinho e disse, ei, peraí, vamos orar, vamos agradecer ao Senhor. E aí nós não demos as mãos, porque homem não gosta muito disso. Mas aí nós fizemos um círculo e eu orei ao Senhor. E você pensa que a primeira coisa que eu agradeci a Deus foi pelo telhado que nós colocamos? Não, não foi. Primeira coisa que eu agradeci a Deus foi porque, embora outrora estes 6 homens no passado fossem usados para fazer o mal a algumas pessoas, hoje Deus estava nos dando a honra e o privilégio de fazermos algo para a honra e para a glória dele. Eu não sei o que o inimigo está dizendo para você, mas talvez seja algo assim. Por causa dos teus erros, Deus nunca mais vai te usar. Por causa do que tu fez de errado, nunca mais tu vai ser uma bênção. Nunca mais tu vai ser usado pelo Senhor. Mas lembra o que foi que Paulo escreveu em Romanos capítulo 5? Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus.
Os pecados que nós cometemos foram horrendos aos olhos de Deus e nós reconhecemos isso. Porém, existe um Deus misericordioso que, assim como usou Judá, também quer me usar e te usar para a sua honra e para a sua glória. A pergunta é: com qual coração nós vamos sair daqui essa noite? Com o coração de orgulho? Com o coração fechado? Com o coração incrédulo? Ou com o coração humilhado, quebrantado, na presença do Senhor, dizendo: sim, Senhor, eis aqui o maior dos pecadores, porém, Senhor, arrependido estou, eu quero mudar, vem me ajudar, eu me humilho em tua presença, eu não quero mais ser usado pelo inimigo, agora eu quero ser usado pelo Senhor, vem me ajudar, Pai. Glória a Deus! É por isso que tem história de pecado na Bíblia. É por isso que tem história de pecado na Bíblia. Primeiro, é para evitar que pequemos, porque não vale a pena. Mas talvez o pecado já foi cometido e agora, Senhor, acabou. Ei, eu vou te contar a história de Judá. E eu vou te mostrar que mesmo ele tendo pecado e sofrendo as consequências, eu vou usá-lo para a minha honra e para a minha glória. Que sejamos um Judá esta noite, arrependidos no pó e na cinza de tudo de errado que fizemos, mas dispostos a nos colocar aos pés do Senhor. Curve sua cabeça. Quero convidar o grupo de louvor aqui à frente. Você já deve ter ouvido a seguinte frase: se arrependimento matasse, eu já estaria morto. Talvez você não apenas ouviu, você já falou. Mas já pensou se arrependimento matasse? Creio que nós não estaríamos aqui essa noite, não é verdade? Sabe qual é a boa notícia? É que não é o arrependimento que mata. O que mata é o pecado. É o pecado que destrói. É o pecado que separa. E o arrependimento, pastor? Na maioria das vezes ele não mata. Na verdade, ele até ajuda a manter vivo. Porque os 2 filhos que Judá teve depois do arrependimento, percebeu? Deus não levou, Deus manteve vivo. Existe alguém que Deus quer manter vivo com a tua ajuda, com a tua oração, com a tua pregação, com o teu serviço, com a tua influência. Deus quer poupar vidas por tua causa, inclusive a tua. Então talvez você está paquerando com o pecado, e Deus te trouxe aqui para dizer: não vale a pena, não vai em frente, freia agora, sai de perto, porque as consequências virão. E você pode dizer: Senhor, muito obrigado. Obrigado por me avisar que eu estava indo, Senhor, para o precipício. E o Senhor gritou no meu ouvido, e agora eu estou voltando, Senhor. Mas talvez você já chegou aqui com o pecado praticado, com a culpa no coração. E aí Deus te trouxe aqui também para te dizer que há perdão para você. Há perdão para você. Pastor, mas você não sabe o que eu pratiquei. Nem sei, nem quero saber. O que eu quero saber é que o meu Deus sabe. E Ele diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Que tal aproveitar esse momento agora e confessar para Ele? Pastor, mas Ele já sabe, mas Ele quer que você diga, porque isso vai te ajudar. Onde estão os arrependidos esta noite? Tá chorando porque
que você tem. Se você está tomando uma decisão esta noite, E cuidar de você. deixa o orgulho de lado. E jamais se esqueceu. Vem dizer para Deus: Senhor, eu Ele pequei. sabe de tudo. Eu preciso do teu amor, eu preciso da tua que misericórdia. você está passando. Glória a Vou Deus. te dizer, e Ele está. Glória a Deus. Porque Glória a Deus. se você tem Deus que cuidar de